Oi, gente, tudo bem? Vou colocar o vídeo aqui só corrigindo os exercícios da aula passada e aí a gente dá continuidade. Confere aí. Gente, vamos corrigir os exercícios da aula passada. O número de equipes de trabalho que poderão ser formadas num grupo de 10 indivíduos, devendo cada equipe ser constituída por um coordenador, um secretário e um digitador, é... a primeira coisa que a gente tem que ver aqui não tem muita, assim, não fala em questão de ordem, se esses coordenadores, secretários ou digitadores tem uma ordem, você tem que escolher um coordenador, um secretário ou um digitador primeiro. Mas assim, então como é de forma aleatória, dentro de um máximo assim, de 10 pessoas, a gente acaba usando permutação, que é aquela troca. Então qualquer um pode ser coordenador, qualquer um pode ser secretário, qualquer um pode ser digitador. A gente tem que saber só quantas possibilidades tem de isso acontecer. Então como que a gente vai fazer? Vamos supor que assim, o nosso primeiro tracinho aqui, ele é para coordenador. Né? O nosso primeiro aqui é para secretário e o outro é para digitador. Eu estou colocando 3 tracinhos aqui, colocando esta ordem só para facilitar o entendimento, mas eu poderia colocar digitador primeiro, secretário em segundo, tanto faz, não precisa ser essa ordem que eu falei não. A gente só precisa entender o que está acontecendo. Para escolher a primeira função, a gente tem quantas possibilidades? 10, porque são 10 pessoas, certo? Para escolher a segunda função, quantas possibilidades eu tenho? Agora eu tenho 9, porque independentemente da possibilidade que eu escolhi aqui, uma pessoa já saiu da função, né? Então são 9 pessoas. Aqui, quantas são? 8, porque eu já escolhi uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Então aqui só sobram 8 possibilidades para o cargo. E como que isso vai? O que a gente vai fazer agora? A gente tem que multiplicar, porque essas pessoas podem ir trocando. Não necessariamente a pessoa A vai ficar aqui, pode ser a pessoa B. Entendeu? Então, assim, como a gente pode ir trocando lá pelaquela regra de multiplicação das camisetas, por exemplo, é só a gente multiplicar. 10 vezes 9 dá 90, vezes 8, 720 possibilidades, letra E. Certo? Agora vamos para o segundo aqui. Um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. Como são 2 livros diferentes, de quantos modos distintos pode ocorrer a premiação? Então vamos lá. São 2 livros diferentes, um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. Como são 2 livros diferentes, quantos modos distintos pode ocorrer a premiação? O primeiro livro, se são 42 alunos, quantas maneiras tem de eu selecionar um aluno para receber o primeiro livro? 42, certo? Se eu já escolhi o primeiro livro, faltam quantas pessoas para receber o outro livro? Porque a mesma pessoa não pode receber, porque senão eu manteria os 42 alunos. Então, se uma pessoa já recebeu, ela tem que sair. Então, o outro livro tem quantas pessoas para receber ele? 41. E aí, o que a gente faz? Só multiplica. 41 vezes 42 vai dar 1.600... Vixe, peraí, gente. Então, vou fazer a conta aqui. 600 mais 82... dá 1.741 vezes 42. 42. Isso está cedo agora. Está na parte da manhã. Meu cérebro não aqueceu. Então eu estou com alguns problemas. Dá 1.722. Que é a letra B. Certo? Vamos para o próximo. O 3. Quantos números de 3 algarismos distintos, presta atenção, distintos, podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Então vamos lá. Quantos números a gente pode formar, ele funciona da mesma lógica que o primeiro exercício. Por quê? Se ele quer formar um algarismo de 3, ele quer formar um número de 3 algarismos, contendo esses algarismos aí, a gente vai acabar usando permutação também. Porque ao mesmo tempo que eu escolho 1,
o 1 estaria na primeira casinha aqui, ele pode estar ou na segunda ou pode estar na terceira. Então a gente vai brincar com quantas possibilidades a gente tem aqui embaixo. Quantos números a gente tem no total? 1, 3, 5, 6, 8 e 9. São 6 números, não é? 6 algarismos. Então quantas possibilidades eu tenho aqui? 6. Se ele falou no exercício que é distinto, vamos supor que eu usei o número 1 aqui, ó. O número 1 não pode ser usado na segunda casinha. Então agora eu passo a ter quantas possibilidades? 5. Vamos supor que eu usei o número 9 aqui. Quantas possibilidades eu passo a ter aqui? 4. E aqui pode ser qualquer outros números. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar de novo, porque é aquele princípio multiplicativo das roupas. Se eu escolher o número 1, ele pode vir, depois vem um 9, depois pode vir um 6, tanto faz. Então, o que a gente multiplica? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Vamos para o próximo. O 4. Ó, em uma sala estão 6 rapazes e 5 moças. Quantas comissões podemos formar, tendo a cada comissão 3 rapazes e 2 moças? Ó, esse exercício aqui, ele é bem legal, assim, porque ele exige um pouquinho mais do raciocínio, assim. Mas vamos lá. Ele estabeleceu, assim, uma lei, que você tem que ter 3 rapazes e você tem que ter 2 moças. E quantos rapazes a gente tem na sala? 6. A ordem que eu escolhi esses rapazes vai importar? Se tem que ser o cara A, o rapaz B ou o rapaz C? Não. Se a ordem desses rapazes não vai importar, então é uma combinação. Primeiro eu vou ter que achar quantas possibilidades tem de eu escolher 3 pessoas, 3 rapazes. Então vai ser uma combinação de 6 rapazes organizados em 3. Então como que fica a fórmula? 6 fatorial sobre 3 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial é 3 fatorial. E aí a gente vem, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. E aí o que a gente pode fazer? Cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4. Eu sei aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4. Eu sei que 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, né? 1 eu não preciso colocar aqui. E aí, 3 vezes 2 eu sei que é 6. Eu posso cortar com 6 daqui de cima. Vai sobrar o quê? 20. Então, existem 20 maneiras de eu organizar 3 rapazes, sendo que eu tenho 6. O mesmo a gente vai fazer com as mulheres, com as moças, que são 5 moças tomadas em 2. Então, 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial, que é 5 menos 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, porque eu vou parar no 2 fatorial, né? Vezes 3 fatorial. Desculpa, gente. O 3 fatorial tinha que parar aqui, ó. Mas enfim, vou cortar o 3 fatorial, que eu sei que ele é 6, que é 3 vezes 2, né? Que a gente viu aqui em cima. Então, vou cortar com esse 3 vezes 2 aqui. O 2 fatorial é 2 vezes 1, então ele é 2. Concorda? Então, o 2 eu posso cortar com esse 4 aqui e sobrar 2. 2 aqui em cima. E aí vai sobrar 5 vezes 2 é igual a 10. E aí, gente, aqui vem a mágica do negócio, ó. Eu vou multiplicar isso aqui ou somar? Eu tenho que multiplicar, porque como a gente não sabe quais pessoas estão aqui, pode ser o rapaz A, o rapaz B, o rapaz C, e aqui a moça A, a moça B, a moça C, aqui pode ser o rapaz D, E ou F, então a gente vai multiplicar porque eles podem trocar na mesma ideia das camisetas lá. Então são 20 vezes 10, que dá 200. Agora o último. O número de telefones da região metropolitana de Curitiba tem 7 algarismos, cujo primeiro dígito é 2. O número máximo de telefones que podem ser instalados é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já falou que são 7 algarismos, né? E falou que são algarismos distintos? Não. Então, esses algarismos podem repetir. Então, ele falou pra gente que o 2 é o primeiro número. Sempre. Então, aqui na primeira casinha, eu tenho apenas uma possibilidade.
Daqui para frente, ele falou que precisa ser distinto, tem que ser diferente? Não. Então vamos ver qual número pode ser no segundo dígito aqui. Pode ser de 0 a 9, não é? Porque se eu colocar 10 aqui, aí vai aumentar o número de dígitos. Não vai ficar 7, vai ficar 8. Então, aqui a gente tem quantas possibilidades? De 0 a 10. De 0 a 9. Então são 10 possibilidades. Como não é distinto, aqui também é 10, aqui também é 10, aqui também é 10, aqui também é 10 e aqui também é 10. Então no total a gente tem o quê? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil, vezes 10, 100 mil, vezes 10, 1 milhão. Que é a letra A. Tem muito zero. Certo? 1 milhão. Gente, esses exercícios de análise combinatória, às vezes eles não parecem tão simples assim, e realmente não são simplesmente isso. Eu olhei aqui a combinação, eu olhei aqui arranjo, eu olhei aqui é só fazer isso, só multiplicar aqui. Realmente eles não funcionam muito assim. Então, a dica que eu dou é faça. Faz o máximo de exercício dessa matéria que vocês encontrarem, porque é assim que vocês vão criando a lógica dentro, sem fugir do que do que foi explicado, sabe? Não porque aí vocês vão acostumar como que os exercícios pedem e tudo mais. E aí dentro da cabeça, nossa, assim, foi assim comigo, então... E é igual, acho que eu falei na aula passada, eu já devo ter feito quase uns 1000 exercícios disso e até hoje eu não consigo fazer todos. Então, não é simplesmente porque passa na matéria bonitinho, assim, escrito bonitinho, parece ser fácil, mas na hora do exercício dificulta, né? Parece que é difícil. Então, é fazendo, realmente é fazendo. Então, vamos dar sequência aqui. Depois de análise combinatória, a gente vai mexer com probabilidade. O que é a probabilidade? É a parte da matemática que estuda a possibilidade de um evento específico ocorrer. A gente vê qual que é a chance de uma coisa acontecer no meio de um tanto de coisas, né? Vamos ver aqui. Primeiro, para isso, a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro conceito é espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ele é representado pela letra S, ou seja, é o conjunto total de resultados possíveis. Vamos supor assim que, imagine que se a gente estivesse na sala de aula, que inclusive saudades, ia ter, sei lá, 120 pessoas dentro da sala de aula e eu quisesse escolher as pessoas, precisasse das pessoas que usassem óculos, por exemplo. Vamos supor que tinham 20 pessoas que usassem óculos. Dentro da sala de aula, essas 120 pessoas que estão lá dentro é o meu espaço amostral, porque é o conjunto total de possibilidades, 120 pessoas, certo? Aqui fala assim, é representado pela letra S. Mais uma vez, é uma convenção matemática, é uma convenção da disciplina da matemática representar o conjunto do espaço amostral pela letra S. Mas se eu quisesse por letra A, tinha problema? Não tinha, porque o importante é a lógica. O importante é entender que o espaço amostral é o nosso conjunto de total, é o nosso total de possibilidades, certo? E o que são eventos agora? São subconjuntos do espaço amostral. Lembra que eu acabei de falar, por exemplo, se a gente tem a sala com 120 pessoas lá dentro e eu quero escolher as pessoas para fazer alguma coisa, as pessoas que usam óculos, as pessoas que usam óculos são eventos, são subconjuntos do espaço amostral, porque ao mesmo tempo que são subconjuntos, essas pessoas são conjuntos de pessoas que usam óculos, elas estão inseridas no nosso conjunto da sala de aula. Se são 20 pessoas que usam óculos, ela é um conjunto que está dentro, ela é um subconjunto do conjunto sala de aula. Essas 20 pessoas estão dentro dos alunos dentro da sala de aula. Então, evento é o que é favorável para mim, é o que eu preciso. Eu preciso das pessoas que usam óculos dentro de um conjunto maior. Certo? Tá muito calor. Como que calcula a probabilidade?
Vamos pensar, unir essas duas definições assim, de eventos e espaço amostral. Espaço amostral é o nosso total de possibilidades, certo? E eventos é o que é favorável a mim, né? O que eu preciso. Então, como que funciona? Para calcular a probabilidade, eu vou colocar NA, eu não sei porque que usa essa fórmula toda maluca aqui não. É mais interessante a gente entender a lógica. Não me chamem agora. É interessante a gente entender a lógica, o que está acontecendo. Então, ó, vai ser a probabilidade de ocorrer um evento A, aquilo que eu quero, e dividir pelo a probabilidade, né? É o número de casos que nos interessam, que é o A, aqui em cima, o número de A, e o número de casos possíveis. Ou seja, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, eu quero os alunos que usam óculos, que são 20, sobre todos os alunos da sala, que é o meu espaço amostral, 20 sobre 120 vai dar um resultado, e esse resultado é a possibilidade de eu escolher esses alunos que usam óculos dentro do total de alunos. Simples assim. É o que eu quero sobre o que eu tenho. Tá? Peraí, deixa eu coçar meu olho aqui. Deixa eu falar outra coisa. Se isso aqui, gente, de coração mesmo, eu reduzi bastante a ideia de probabilidade, não por preguiça ou por pular etapas, porque realmente tudo que a gente estudar em probabilidade, toda a ideia, ela vai culminar nessa fração que eu acabei de mostrar aqui, nessa ideia, o que eu quero sobre o que eu tenho. Se vocês pegarem livros de matemática, vai ter alguns tópicos lá que vão tratar sobre... Eu nem lembro o nome das coisas direito, porque realmente eu pulei aquilo, porque na minha cabeça, no meu entendimento, realmente não é necessário. Tipo, tem umas partes, uns tópicos que é escrito assim... como calcular a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos, ou não sei mais o que das quantas lá. Eu nem lembro o nome dessas coisas. Porque elas vão culminar nessa ideia aqui. É achar o que eu quero dentro do que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Porque você pegar essa ideia toda da matemática assim, e pegar elas em tópicos, dividir em caixinhas, soa na cabeça da gente como se fosse mais uma coisa para ser aprendida, e aí você não consegue às vezes ligar uma coisa com a outra, e aí fica difícil, é mais uma coisa que você quer aprender, é mais uma fórmula para decorar, que na verdade está dentro de uma lógica só. Eu gosto de filosofar em cima, assim, porque realmente é o que me vem na cabeça, sabe? Eu acho que matemática fica difícil justamente por criar N situações, problemas, assim, N questões, e a gente acaba que não entende o todo. Né? Então, quando vocês virem aí eventos mutuamente exclusivos, eventualmente não sei o que lá, eu nem, como eu já falei, eu não lembro o nome, eles todos vão culminar nessa ideia, o que eu quero sobre o que eu tenho. Logicamente, vocês não precisam concordar comigo, vocês não precisam seguir o que eu estou falando, tá? Pode procurar outras aulas no YouTube, ler outros livros, cada um tem o seu método de entender e de aprender, tá? E eu estou falando por mim mesmo, assim, que eu acho desnecessário. Porque sempre que vocês vão mexer com isso, vocês vão culminar nisso aqui que eu estou falando. Que é essa fórmula do que a gente quer sobre o que a gente tem, tá? Fica a dica aí. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar um dado, assim, um exemplo bem simples. Quais são as faces possíveis de um dado? O número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Um dado convencional, né, que tem 6 lados. Então vamos supor que o exercício pede qual que é a probabilidade de, após um lançamento, eu escrevi lancamento, obtermos um número par. Quais são os meus eventos favoráveis, então? Se eu quero ter os números pares. Quais são os pares que tem nas faces do dado? 2, 4 e 6. Pode ser o 8? 8 é par? Não. Porque não pode, porque no dado não tem o 8. Então eu tenho que analisar os meus eventos favoráveis. Então quais são os eventos favoráveis? 2, 4 e 6. No total de quantos? 6, porque são 6 faces do dado. Certo? Então a minha probabilidade vai ficar quanto? 3, que são os meus eventos favoráveis, em 6, que é o meu total.
Então, 3 sobre 6, se eu simplificar, dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 1 sobre 2 ou 50%. Então, eu tenho metade de chances após um lançamento, eu tenho 50% de chance após um lançamento de um dado de obter um número par. O número ímpar, a mesma coisa. Quais são os números ímpares que tem no dado? 1, 3 e 5. Então, vai ser 50% também, porque são 3 em 6. 6, né? Certo? Agora aqui uma coisa importante. A soma dos eventos favoráveis e os não favoráveis é sempre igual a 1 ou a 100%. Vamos supor o seguinte. Vamos colocar futebol aqui no meio, assim. Eu vou lá, o jogador tem um exercício desse para frente, que simplifica. O jogador tem 50% de chance de acertar o gol. Ele chuta uma bola e ele tem 50% de chance de acertar o gol. Qual que é a porcentagem de chance dele não acertar? 50% também. Porque a soma dos favoráveis, que é fazer o gol, que é 50%, mais a dos não favoráveis, que é não fazer o gol, que também é 50%, elas têm que dar 100%, ou 1. Vamos supor então que vamos tirar de porcentagem e vamos pôr fração. Ele tem uma chance em duas, ou acertar ou errar. Ele tem uma chance, que é acertar. Então ele tem, para ele acertar o gol, ele tem meio, 1 sobre 2. E para ele errar, se tem que somar 1, ele também tem 1 sobre 2. Então essas frações somadas, ela tem que dar 1. Então se uma coisa fala que para dar certo é 2 quintos, para dar errado é 3 quintos. Porque elas têm que somar e tem que dar 1, que dá 5 quintos, né? 5 sobre 5 é 1. Certo? Então, probabilidade, a soma dos eventos favoráveis e a dos não favoráveis tem que dar 100%. Vamos para os exercícios aqui, ó. No lançamento de 2 dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de obtermos soma igual a 8? Gente, qual que é o total de possibilidades que a gente joga quando a gente tem um dado? 6. Quando a gente joga 2 dados, também 6. Aí eu vou somar ou eu vou multiplicar? Aí vocês respondem para vocês, assim, intrinsecamente. E aí eu vou responder agora. Vocês vão multiplicar. Por quê? Porque se eu jogo um dado do lado de cá, eu joguei esse dado 1 da minha mão esquerda, deu o número 2. Joguei o dado da mão direita, deu o número 3. É uma possibilidade, certo? Mas ao mesmo tempo que eu estou jogando 2 aqui pode sair 4, aqui pode sair 5, aqui pode sair 6. Aqui pode sair 1, 2 ou 3. Aqui pode sair 1 e aqui pode sair 1. Aqui pode sair 1, aqui pode sair 2. Tá vendo que assim, é a mesma coisa lá das camisetas? Eu peguei o número 1, eu posso fazer com quantas? Com o número 1, com o número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5, com o número 6. Aqui saiu 2. Eu posso fazer com o dadinho de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se no final vocês somarem isso tudo, vai dar 36. Tá? Então é multiplicativo. E a probabilidade de obtermos a soma igual a 8 é simples. Vocês vão jogar os dados e vão ver quais situações dá 8. Por exemplo, saiu 2 de cá e saiu 6 de cá. 2 no dado de cá e 6 no dado de cá. A soma de 2 mais 6 dá 8? Dá. Então essa é uma probabilidade. Então vocês vão ter que somar isso tudo, tá? Vamos supor que dê, sei lá, 8 possibilidades. E dividir pelo nosso total, pelo nosso espaço, a mostrar o que é 36. Tá? Qual que é a probabilidade de no lançamento de 4 moedas obtermos cara em todos os resultados? De cara, fazendo piadinha aí, né? Porque ele falou cara. De cara, assim, você lendo, vai parecer difícil. Você vai falar, nossa, o que eu tenho que fazer? Mas vamos pensar o seguinte. Quais são as faces da moeda? Cara ou coroa? Então, se eu jogar uma moeda para cima, qual que é a chance dela cair cara? 50%. E qual que é a chance dela cair coroa? 50% também. Então, aí isso são 4 moedas, não é? E aí, se eu joguei na primeira deu cara, na segunda pode dar coroa. Mas ela pode dar cara também. Então, eu vou acabar tendo que multiplicar todas essas possibilidades. E depois fazer a conta de probabilidade. Tá?
Vamos lá, ó. 2 moedas e 2 dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente. Ah, gente, vamos aproveitar um negócio aqui, ó. Tem dados aqui, né? Escreveu dados. Deixa eu contar falar umas situações assim. Geralmente, quando fala dados e moedas, são dados convencionais e moedas convencionais. Mas pode acontecer de um exercício falar assim, um dado que é viciado, por exemplo, é um dado que tem um peso dentro dele para cair no número 3, por exemplo. Ele vai ter uma chance maior de cair no número 3. Então, mas aí o exercício vai te contar. Vamos supor que o número 3 tem o dobro de chance de sair do que o resto dos números. Tá? Então, quando vocês virem dado convencional, dado não viciado, é um dado normal. Mas pode acontecer de algum exercício te falar que o número 3, por exemplo, tem o dobro de chance de sair num lançamento. Aí é só continuar a conta normal, segue o mesmo raciocínio. Mas é só situação diferente. Então vamos lá. Ó. 2 moedas e 2 dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente. Então simultaneamente é junto. Jogou uma moeda, 2 moedas e 2 dados. Qual o número de possibilidades de resultados para esse experimento? Quantas chances, qual que é a chance, quantas possibilidades eu tenho se eu jogar 2 dados, que a gente já viu lá atrás? 36, não é? E quantas possibilidades eu tenho se eu jogar 2 moedas? Aí vocês acham e multiplicam os dois resultados. Vamos lá. Qual é o número total de possibilidades de resultado no lançamento de 5 moedas? Também é uma coisa mais simples, né? Vocês jogam... Enfim. A probabilidade de 3 jogadores marcarem um gol cobrando pênalti são, respectivamente, meio, 2 quintos e 5 sextos. Se cada um bater um único pênalti, a probabilidade de todos errarem é igual a... Gente, se a probabilidade de um acertar é 1 sobre 2, a probabilidade dele de errar é 1 sobre 2 também, porque o evento favorável mais o evento não favorável, ele tem que dar sempre 1. A probabilidade de o outro acertar é 2 quintos, a de ele errar é 3 quintos. A probabilidade do terceiro acertar é 5 sobre 6, 5 sextos. A probabilidade dele errar é 1 sexto. Então vocês vão pegar essas probabilidades de errar e fazer alguma coisa com elas. Eu não vou contar exercício. Certo? Gente, então é isso. Não esqueçam de, quando vocês forem fazer, tiverem dúvida, pode me perguntar. Probabilidade é uma matéria que mistura muito com análise combinatória. Na verdade, probabilidade é mais uma daquelas coisas que eu falo assim, não é uma matéria, é uma lógica, né? Então ela mistura muito com a análise combinatória. A análise combinatória na probabilidade vai servir muito para a gente encontrar espaço amostral, tá? Então eu coloquei alguns exercícios mais simples assim para a gente começar mais do básico. Mas pelo amor de Deus, vai lá no Drive que tem muito exercício lá que eu coloquei uma listinha e procurem fazer exercício por fora também. Pega exercício de vestibular que vocês querem prestar e tentem fazer também. Qualquer coisa eu estou cá. Beijinhos, abraços, apertos de mão.